Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 8, Texto 2, Discurso sobre o Colonialismo, Capítulo 3. Passando adiante, penso claramente que na hora presente da barbárie da Europa Ocidental é incrivelmente elevada, só ultrapassada de muito longe, exceto pela americana. Eu não falo de Hitler, nem do Comitre, nem do aventureiro, mas do homem digno, do lado, nem do SS, nem do gangster, mas do honesto burguês. A candura de Leon Bloy indignava-se outrora porque escroques, perjuros, falsários, ladrões, proxenetas eram incumbidos de levar às Índias o exemplo das virtudes cristãs. O progresso está em que hoje é o detentor das virtudes cristãs que disputa a honra e sai-se muito bem de administrar no ultramar usando os processos dos falsários e dos torcionários. Sinal de que a crueldade, a mentira, a baixeza, a corrupção contaminam maravilhosamente a alma da burguesia europeia. Repito que não falo de Hitler, do SS, do pogrom, da execução sumária, mas sim desta reação surpreendida, daquele reflexo admitido, desse outro cinismo tolerado. E se querem testemunhos de certa cena de história, de histeria antropofágica, a qual me foi dado assistir na Assembleia Nacional Francesa. Caramba, meus caros colegas, como se diz, tiro-lhes o chapéu, o meu chapéu de antropófago bem entendido. Vede só, 90 mil mortos em Madagascar, a Indochina calcada, triturada, assassinada, torturas arrancadas do fundo da Idade Média. E que espetáculo! O frêmito de satisfação que vos revigora as sonolências, os clamores selvagens, Bidart, com o seu ar de hóstia enconchada, a antropofagia hipócrita e a santinha de pau carunchoso, Teitjan, coca bichinhos com o diabo, o aliboron da desviolagem, a antropofagia das pandectas, Moute, a antropofagia assignada, a frivolidade roncante, e o unto sobre a cabeça, Coste Fleuret, a antropofagia feita má educação e grosseria. Inolvidável, meus senhores, com belas frases solenes e frias como cordas atam de pés e mãos o malgache, com algumas palavras convencionadas apunhalam-no. Apenas o tempo de se molhar o gasganete e o estripam-no. Belo trabalho, nenhuma gota de sangue se perderá. O que vão até ao fundo, nunca deitando água na fervura, os que, como Ramadier, pintalgam o rosto à maneira de Sileno, Funlop Sperber, que engoma os bigodes, gênero velho gaulês de cabeça redonda, o velho Desjardins, debruçado sobre os eflúvios de Dorna, inebriando-se como de um vinho doce. A violência, a dos francos, significativo, não é pela cabeça que as civilizações apodrecem, é primeiro pelo coração.
E isso estás a ver, nada tem de excepcional. A regra, pelo contrário, é a velhacaria burguesa, velhacaria cuja pista seguimos há um século. Auscultamo-la, surpreendemo-la, sentimos-la, seguimos-la, perdemo-la, reencontramo-la, perseguimos-la, e ela desdobra-se cada dia mais nauseabunda. O racismo destes senhores não me vexa, não me indigna. Limito-me a tomar nota. Constato-o, é tudo. Quase lhe estou grato por se exprimir e aparecer em pleno dia como sinal. Sinal de que a intrépida classe que outrora se ergueu ao assalto dos Bastilhas tem as pernas cortadas. Sinal de que se sente mortal. Sinal de que se sente cadáver. E quando o cadáver gagueja, o resultado são coisas deste sabor. Abre aspas. Havia uma extrema verdade neste primeiro movimento dos europeus que se recusaram, no século de Colombo, a reconhecer seus semelhantes homens degradados que povoavam o Novo Mundo. Era impossível fixar num instante o olhar no selvagem sem ler o anátema escrito, não digo somente na sua alma, mas até na forma exterior do seu corpo. Fecha aspas. E está assinado Joseph de Maistre. Aqui temos a versão mística. E depois dá ainda isto. Abre aspas. Sob o ponto de vista da seleção, consideraria deplorável o desenvolvimento numérico muito grande dos elementos amarelos e negros que seriam de eliminação difícil se toda a sociedade futura se organizar numa base dualista como uma classe dolico-loira, dirigente e uma classe de raça inferior, confinada à mais grosseira mão de obra. É possível que este último papel incumba aos elementos amarelos e negros. Neste caso, aliás, não seria um embaraço, mas uma vantagem para os dolico-loiros. É preciso não esquecer que a escravatura nada tem de mais anormal que a domesticação do cavalo ou do boi. Portanto, é possível que reapareça no futuro sob uma forma qualquer. Provavelmente, isso produzir-se-á, mesmo de maneira inevitável, se a solução simplista não intervier. Só uma raça superior nivelada por seleção. Aqui é a versão cientista e está assinado Lapouge. Fecha aspas. E dá ainda isto, desta vez a versão literária. Abre aspas. Sei que devo crer-me superior aos pobres baias da Mamberê. Sei que devo ter orgulho do meu sangue. Quando um homem superior cessa de se crer superior, cessa efetivamente de ser superior. Quando uma raça superior deixa de se crer uma raça eleita, deixa efetivamente de ser uma raça eleita. Fecha aspas. E é assinado Sichari, soldado de África. Trazido em gíria jornalística, obtemos Faguet. Abre aspas. No fim de contas, o bárbaro é da mesma raça que o romano e o grego. É um primo. O amarelo, o negro, não é de maneira nenhuma nosso primo. Existe aqui uma verdadeira diferença, uma verdadeira distância, e muito grande etnológica. Afinal, a civilização nunca foi feita até agora senão pelos brancos. Se a Europa se tornasse amarela, haveria certamente uma regressão, um novo período de obscurantismo e de confusão, isto é, uma segunda Idade Média. E mais abaixo, sempre mais abaixo, até o fundo da fossa, o mais abaixo ainda é que a pá possa descer. O senhor Jules Romains, da Academia Francesa e da Revue des Mondes, pouco importa, bem entendido que o senhor Farigol muda mais uma vez de nome e se faça aqui chamar Salsat, para a comodidade da situação. O essencial é que o senhor Jules Romain consiga escrever isto, abre aspas.
Só aceito a discussão com pessoas que aceitam a hipótese seguinte: uma França que tenha no seu solo metropolitano 10 milhões de negros, nos quais 5 ou 6 milhões no Vale do Garona. Um preconceito de raça nunca teria aflorado as nossas bravas populações do Sudoeste. Nenhuma inquietação surgiria se tivesse posto a questão de entregar todos os poderes a esses pretos filhos de escravos. Tem-me acontecido deparar com uma fila de uma vintena de negros puros. Eu não censuraria sequer que os nossos pretos e pretas massacrem Shenwengun. Observaria somente que esse movimento tem por efeito pôr bem em destaque os maxilares e que as evocações que nos vêm ao espírito nos aproximam mais da floresta equatorial do que da procissão das Panateneias. A raça negra não deu ainda nem nunca dará um Einstein, um Stravinsky, um Gershwin. Fecha aspas. Comparação idiota por comparação idiota, já que o profeta de Revue des Monde e outros lugares nos convida às aproximações distantes, que permita ao negro, que eu sou, achar ninguém é dono de suas associações de ideias, que a sua voz tem menos a ver com o carvalho e mesmo com os chocalhos de Dodon, do que com o surrar dos burros do Missouri. Mais uma vez faço sistematicamente a apologia das nossas velhas civilizações negras. Eram civilizações corteses. Então, dir-me-ão, o verdadeiro problema é retornar a elas. Não repito, nós não somos os homens ou isto ou aquilo. Para nós, o problema não é de uma utopia estéril, tentativa de reduplicação, mas de uma superação. Não é uma sociedade morta que queremos fazer reviver. Deixamos isso aos amadores do exotismo. Não é tampouco a sociedade colonial atual que queremos prolongar. A carne mais imunda que jamais apodreceu debaixo do sol. É uma sociedade nova que precisamos criar, com a ajuda de todos os nossos irmãos escravos, rica de toda a potência produtiva moderna, cálida de toda a fraternidade antiga. Que tal seja possível a União Soviética dar-nos alguns exemplos? Mas voltemos ao senhor Jules Romains. Não se pode dizer que o pequeno burguês não leu nada, pelo contrário, leu tudo, devorou tudo. Simplesmente o seu cérebro funciona à maneira de certos aparelhos digestivos de tipo elementar. Filtra. É o que o filtro só deixa passar o que pode alimentar a epiderme da boa consciência burguesa. Os vietnamitas, antes da chegada dos franceses, os vietnamitas, antes das chegadas dos franceses ao seu país, eram gente de cultura antiga, delicada e requintada. É uma lembrança que indispõe o branco de Indochina. Ponham a funcionar o esquecedor. Esses malgaches hoje são torturados. Eram, há menos de um século, poetas, artistas, administradores. Chute, boca calada. E o silêncio faz-se profundo como um corte forte. Felizmente que restam os pretos. Ai, os pretos. Falemos deles, dos pretos. Ora bem, falemos deles sim. Impérios sudaneses, bronzes de Benin, escultura, Songo, livrar-nos-ia de tantos mamarrachos sensacionais que adornam tantas capitais europeias, música africana, por que não? E do que disseram, do que viram os primeiros exploradores, não dos que comem a manjedoura dos campanhas, mas dos J.B., dos marchais, dos pigafetta e dos frobenius. Hein? Sabeis quem é frobenius? E lemos juntos, abre aspas, civilizados até a medula, a ideia do negro bárbaro é uma invenção europeia, fecha aspas.
O pequeno burguês não quer ouvir mais nada. Com um bater de orelhas, afugenta a ideia. A ideia, a mosca importuna. Capítulo 4. Pois bem, camarada, serão teus inimigos de maneira alta, lúcida e consequente. Não só governadores sádicos e prefeitos torcionários, não só colônios flagelantes e banqueiros vorazes, não só trapaceiros políticos lambicheques e magistrados às ordens, mas, similarmente ao mesmo título, jornalistas biliosos, acadêmicos de papada, endolarados e idiotices, etnógrafos metafísicos e dogoneux, teólogos farfalhudos e belgas intelectuais garrulhos, saídos a tresandar da coxa de Nietzsche ou dervixos, filhos de rei chutados de não sei que pleiade, os paternalistas, os beijoqueiros, os corruptores, os distribuidores de palmadas nas costas, os amadores de exotismos, os divisionistas, os sociólogos agrários, os adormecedores, os mistificadores, os caluniadores, os embusteiros e, de uma maneira geral, todos aqueles que, desempenhando o seu papel na sórdida divisão do trabalho para o bem-estar da sociedade ocidental e da burguesia, tentam de maneira diversa e por diversão infame desagregar as forças do progresso, com o risco de negar a própria possibilidade do progresso. Todos sequazes do capitalismo, todos suportes declarados ou envergonhados do colonialismo. Rapace, todos responsáveis, todos execráveis, todos negreiros, todos credores de futuro da agressividade revolucionária. E varre-me todos os obscurantistas, todos os inventores de subterfúgios, todos os charlatães mistificadores, todos os manobradores de algavariada, e não cuides de saber se estes senhores estão pessoalmente de boa ou má fé, se pessoalmente são bem ou mal intencionados, se pessoalmente, isto é, na sua consciência íntima, de Pedro ou de Paulo, são colonialistas ou não. O essencial é que a sua muito aleatória boa-fé subjetiva não tem nenhuma relação com o alcance objetivo e social da reles tarefa que executam, de cães de guarda do colonialismo. E nesta ordem de ideias, cito, a título de exemplo tomado intencionalmente em disciplinas muito diferentes. Digorot, o seu livro Les Pays Tropicaux, onde, entre opiniões certas, se exprime parcial e inaceitável a tese fundamental de que nunca houve grandes civilizações tropicais. Nunca houve civilização grande a não ser de clima temperado, de que em todo o país tropical o germe da civilização vem e só pode vir de um além extratropical. E sobre os países tropicais pesa, em vez da maldição biológica dos racistas, pelo menos e com as mesmas consequências, uma não menos eficaz maldição geográfica. Do reverendo padre Tempels, missionário belga, a sua filosofia bantalodosa e mefítica como de negra, mas descoberta muito oportunamente como outros o hinduísmo para exorcizar o materialismo comunista que ameaça o que parece fazer dos negros vagabundos morais. Dos historiadores ou dos romancistas da civilização é tudo o mesmo, não deixam daquele de todos os quase a sua falsa objetividade, o seu chauvinismo, o seu racismo sonso, a sua viciosa veemência na negação de todo o mérito às raças não brancas, singularmente às raças melânicas, a sua monomania de monopolizar toda a glória em proveito da sua. Os psicólogos, sociólogos e etc., as suas opiniões sobre o primitivismo, as suas investigações dirigidas às suas generalizações interessadas, as suas especulações tendenciosas, a sua insistência sobre o caráter à parte dos não brancos, a sua renúncia pelas necessidades da causa, no próprio momento em que cada um destes senhores se reclama do racionalismo mais firme para acusar de mais alto a enfermidade do pensamento primitivo, a sua abjuração bárbara da frase
de Descartes, Carta do Universalismo, que, abre aspas, a razão está toda inteira em cada um, e, fecha aspas, e, abre aspas, que não há mais ou menos senão entre os acidentes e nunca entre as formas ou naturezas dos indivíduos da mesma espécie, fecha aspas. Mas não andemos depressa demais. Vale a pena seguir alguns destes senhores. Não me alargarei sobre o caso dos historiadores, nem dos historiadores da colonização, nem dos egiptólogos, sendo o dos primeiros por demais evidente no caso dos segundos. O mecanismo de sua mistificação foi definitivamente desmontado por Sheikh Anta Diop no seu livro Nation, Negroes and Culture, o mais audacioso que um negro escreveu até hoje e que contará sem dúvida no despertar da África. Voltemos antes atrás. O senhor Goro, precisamente, será necessário dizer que é com grande sobranceria que o eminente sábio mede as populações indígenas, os quais não tiveram a mínima participação, ele é quem diz, no desenvolvimento da ciência moderna. E que não é do esforço destas populações, da sua luta libertadora, do seu combate concreto pela vida, pela liberdade ou a cultura, que ele espera a salvação dos países tropicais, mas do bom colonizador, dado que a lei é formal a saber que são os elementos culturais preparados nas regiões extratropicais que asseguram e assegurarão o progresso das regiões tropicais para uma população mais numerosa e uma civilização superior. Eu disse que havia ideias certas no livro do Sr. Goro. O meio tropical e as sociedades indígenas, escreve ele, fazendo o balanço da colonização, sofreram a introdução de técnicas mal adaptadas. As corveias, as cargas pesadas, o trabalho forçado, a escravatura, a transplantação dos trabalhadores de uma região para outra, mudanças súbitas do meio biológico, condições especiais novas e menos favoráveis. Que Palmares, a cara do reitor, a cara do ministro, quando lê isto, o nosso guru rompeu as amarras. Pronto, vai dizer tudo, começa, abre aspas. Os países quentes típicos encontram-se perante o seguinte dilema: a estagnação econômica e a salvaguarda dos indígenas, ou o desenvolvimento econômico provisório e regressão dos indígenas. Senhor Guru, é muito grave, fecha aspas. Advirto-o solenemente com que este jogo é a sua carreira que fica em causa, fecha aspas. Então, o nosso guru prefere contemporizar, omitir e precisar que, se o dilema existe, só existe no quadro do regime vigente, que, se essa antinomia constitui uma lei de ferro, não é mais do que a lei de ferro do capitalismo colonialista, logo, de uma sociedade não só perecível, como já em vias de perecer. Geografia impura e quão secular. Se a melhor é o reverendo padre Temples, que se pire, que se torture no Congo, que o colonizador belga deite a mão de toda a riqueza, que mate toda a liberdade, que oprima todo o brio, que vá em paz. O reverendo padre Temples consente-o bem, porém cuidado. Os senhores vão ao Congo, respeitai. Não digo a propriedade indígena. As grandes companhias belgas poderiam tomar isso como uma foice na sua seara. Não digo a liberdade dos indígenas. Os colonos belgas poderiam ver nisso propósitos subversivos. Não digo a pátria congolesa. Arriscava-se a que o governo belga tomasse muito mal a coisa. Digo, os senhores vão ao Congo, respeitai a filosofia banta. Geografia impura e quão secular. Se há melhor é o reverendo padre Temples, que se pile, que se torture no Congo, que o colonizador belga deite a mão a toda a riqueza, que mate toda a liberdade, que oprima todo o óbrio, que oprima todo o brio, que vá em paz. O reverendo padre Temples consente-o, porém cuidado. Os senhores vão ao Congo? Respeitai, não digo a propriedade indígena. As grandes companhias belgas poderiam tomar isso como uma foice na sua seara. Não digo a liberdade dos indígenas. Os colonos belgas poderiam ver nisso propósito
propósitos subversivos. Não digo a pátria congolesa, arriscava-se que o governo belga tomasse muito mal a coisa. Digo, os senhores vão ao Congo? Respeitai a filosofia banta. Seria verdadeiramente inaudito, escreve o reverendo Padre Temples, que o educador branco se obstinasse a matar no homem negro o seu espírito humano próprio. Essa realidade única que nos impede de o considerar um ser inferior. Seria um crime de lesa humanidade da parte do colonizador emancipar as raças primitivas do que é valoroso, do que constitui o núcleo da verdade do seu pensamento tradicional. Que generosidade, meu padre, e que zelo! Ora bem, sabei que o pensamento banto é essencialmente ontológico e que a ontologia banta assenta sobre as noções verdadeiramente essenciais de força vital e de hierarquia de forças vitais, que, enfim, para o banto, a ordem ontológica que define o mundo vem de Deus, e decreto divino deve ser respeitada. Admirável, toda a gente ganha com isso. Admirável. Toda a gente ganha com isso. Grandes companhias, colonos, governo, exceto o banco, naturalmente. Sendo o pensamento dos bantos ontológico, os bantos só pedem satisfações de ordem ontológica, salários decentes, habitações confortáveis, alimentação. Estes bantos são puros espíritos, digo-vos eu. O que eles desejam antes e acima de tudo não é a melhoria de sua situação econômica ou material, mas sim o reconhecimento do branco e o seu respeito pela dignidade de homem, pelo seu pleno valor humano. Em suma, uma chapelada à força vital banta, uma piscadela à alma imortal banta. E estáis quites, confessai que é barato. Quanto ao governo, de que se queixaria, pois que nota o reverendo Padre Temples com evidente satisfação, abre aspas, os bantos nos consideram a nós os brancos, e isso desde o primeiro contato, do seu ponto de vista possível, de sua filosofia banta, e nos integraram na sua hierarquia dos seres forças, num escalão bastante elevado. Eita, padre, hein? Fecha aspas. Por outras palavras, consegui que a cabeça da hierarquia das forças vitais bantas tome em lugar o branco e o belga singulariamente, e mais singularmente ainda, Alberto ou Leopoldo, e a manobra está completa. Obter-se-á esta maravilha. O Deus Banto será garante da ordem colonialista belga, e todo banto que ousar levantar-lhe a mão será sacrilégio. Pelo que toca ao senhor Manoni, as suas considerações sobre a alma malgache e o seu livro merecem que se lhe preste atenção. Sigamo-lo passo a passo nas voltas e reviravoltas das suas sortezinhas de prestidigitação. Correção? De prestidigitação. E ele demonstrar-vos-á, claro como dia, que a colonização se funda na psicologia, que pelo mundo afora há grupos de homens atacados, não se sabe como, de um complexo que é mesmo preciso designar por complexo da dependência, que estes grupos são psicologicamente formados para ser dependentes, que têm necessidade de dependência, que a postulam, que a reclamam, que a exigem, que é este o caso da maior parte dos povos colonizados e dos malgaches em particular. Bolas para o racismo, bolas para o colonialismo. Cheira a bárbaro demais. Senhor Manoni tem melhor. A psicanálise. Ornamentada de existencialismo, os resultados são surpreendentes. Apresentam-se como novos os lugares comuns mais batidos. Explicam-se e legitimam-se os mais absurdos preconceitos e, magicamente, a nuvem transforma-se em Juno. É melhor escutá-lo. O destino do ocidental depara com a obrigação de obedecer ao mandamento: deixarás pai e mãe. Esta obrigação é incompreensível para o malgache.
Todo europeu descobre em si, a um momento de seu desenvolvimento, o desejo de romper os seus laços de dependência e de se igualar ao pai. O malgache nunca ignora a rivalidade com a autoridade paterna, a contestação viril, a inferioridade adleriana, provas que o europeu deve atravessar e que são como as formas civilizadas dos ritos de iniciação pelos quais se atinge a virilidade. Que as sutilezas do vocabulário e as novidades terminológicas não vos assustem. Conheceis o estribilho. Os pretos são crianças grandes. Prega-se nele, veste-se, baralha-se. O resultado é Manoni. Pode parecer um pouco penoso a partida, mas a chegada vereis, reencontrareis todas as vossas bagagens. Nada faltará, nem mesmo o célebre fardo do homem branco. Portanto, atentai. Por essas provas reservadas do Ocidente, triunfa-se do medo infantil, do abandono e adquire-se liberdade e autonomia, bens supremos e também fardos do ocidental. E o malgache, direis vós, raça serva e mentirosa, diria Kipling. O senhor Manoni diagnostica. O malgache não tenta sequer imaginar semelhante situação de abandono. Não deseja autonomia pessoal nem livre de responsabilidade. Bem o sabeis, vejamos, estes pretos não imaginam sequer o que é liberdade. Não a desejam, não a reivindicam. São instigadores brancos que lhes metem isso na cabeça. E se lhe a dessem, não saberiam o que fazer dela. Se assinala ao senhor Manoni que os malgaches todavia se revoltaram por várias vezes desde a ocupação francesa e ultimamente, ainda em 1947, o senhor Manoni, fiel às suas premissas, explicava-vos-á que trata de um comportamento puramente nevrótico, de uma loucura coletiva, de um comportamento de amok, que na circunstância, aliás, não se tratava para os malgaches de partir à conquista de bens reais, mas antes de uma segurança imaginária. O que implica, evidentemente, que a opressão que se queixam é uma pressão imaginária, tão nitidamente quanto demencialmente imaginária, que não é interdito falar de ingratidão monstruosa, segundo o tipo clássico de Fidjano, que queima o estendal do capitão que lhe sarou os ferimentos. Que se faz a crítica do colonialismo que leva ao desespero as populações mais pacíficas. O senhor Manoni explicar-vos-á que, no fim de contas, o responsável não é o branco colonialista, mas sim os malgaches colonizados. Que diabo! Eles tomavam os brancos por deuses e esperavam deles tudo o que se espera da divindade. Que se considera que o tratamento aplicado à neurose malgache foi um tanto rude. O senhor Manoni, que tem resposta para tudo, vos provará que as famosas brutalidades de que se fala foram muito largamente exageradas, que estamos aí em plena ficção neurótica, que as torturas eram torturas imaginárias praticadas por algozes imaginários. Quanto ao governo francês, teria dado mostras de singular moderação, pois se contentou em prender os deputados malgaches quando os deveria sacrificar, se tivesse querido respeitar as leis de uma sadia psicologia. Não é exagero meu, é o senhor Manoni quem fala. Seguindo caminhos muito clássicos, esses malgaches transformavam seus santos em mártires, os seus salvadores em bodes expiatórios. Queriam levar os seus pecados imaginários no sangue dos seus próprios deuses. Estavam prontos, mesmo a tal preço, ou melhor, só a esse preço, a inverter mais uma vez a sua atitude. Um aspecto dessa psicologia dependente seria a conveniência, pois que ninguém pode ter dois amos em sacrificar um deles a outro. A fracção mais transtornada dos colonialistas de Tananarive compreendia confusamente o essencial desta psicologia do sacrifício e reclamava suas vítimas. Assediavam o alto comissário, assegurando que, se lhes concedesse o sangue de alguns inocentes, toda a gente ficaria satisfeita. Essa atitude humanamente desonrosa fundava-se numa percepção, grosso modo, bastante certa das perturbações emocionais que a população dos Altos Planaltos atravessava. Daí, a absolver os colonialistas sedentos de sangue, não vai, evidentemente, mais que um passo. A psicologia do Sr. Manoni é tão desinteressada, tão livre, como a geografia do Sr. Guru ou a teologia missionária do reverendo Padre Temples.
E aqui está a impressionante unidade de tudo isto, a perseverante tentativa burguesa para reduzir os problemas mais humanos às noções confortáveis e ocas. A ideia do complexo de dependência em Manone, a ideia ontológica do reverendo Padre Temples, a ideia de tropicalismo em Guru. Que acontece ao branco de Indochina no meio disto? E ao branco de Madagascar? E ao chicote? E ao imposto? E ao punhado de arroz para o malgache? E para o nhaque? E a esses mártires? E a esses inocentes assassinados? E a esse dinheiro ensanguentado que se amassa nos vossos cofres, meus senhores? Volatilizados, desaparecidos, confundidos, irreconhecíveis no reino das pálidas raciocinações. Mas há uma infelicidade para estes cavalheiros. O entendimento burguês é cada vez mais rebelde à finura e aos padrões desses senhores que estão condenados a voltar-lhes cada vez mais as costas para aplaudir cada vez mais outros menos sutis e mais brutais. É isso, muito precisamente, que abre uma oportunidade ao senhor Yves Floren. Com efeito, eis a bandeja do jornal Le Monde, sabiamente arrumadas as suas pequenas ofertas de serviço. Nenhuma surpresa possível, tudo garantido, eficácia comprovada. Todas as experiências feitas e concludentes é de um racismo que se trata, de um racismo francês ainda magrizela. É certo, mas prometedor. Atentai antes. A nossa leitora, uma professora que teve a audácia de contradizer o irracível Sr. Florene, experimenta ao contemplar duas jovens mestiças, suas alunas, a emoção de orgulho que lhe dá o sentimento de uma integração crescente na nossa família francesa. A sua emoção seria a mesma se visse a França inversamente integrar-se na família negra, ou amarela ou vermelha, pouco importa. Isto é, diluir-se, desaparecer? É claro para o senhor Yves Florene, é o sangue que faz a diferença entre as bases da nação, são biológicas. Correção, e as bases da nação são biológicas. O seu povo, os seus gênios são feitos de um equilíbrio simultaneamente milenário, vigoroso e delicado. E certas rupturas inquietantes desse equilíbrio coincidem com a infusão massiva e muitas vezes arriscada de sangue estrangeiro, que ela tem vindo a sofrer desde há uns 30 anos. Em suma, a mestiçagem eis o inimigo, não mais a crise social, não mais a crise econômica, já não há senão crises radicais. É claro, o humanismo não perde os seus direitos, estamos no Ocidente, mas entendamo-nos, não é perdendo-se no universo humano com o seu sangue e o seu espírito que a França será universal e permanecendo ela mesma. Eis onde chegou a burguesia francesa, 5 anos após a derrota de Hitler. É aqui precisamente que reside o seu castigo histórico, ser condenada a ruminar o vômito de Hitler, aí reingressado como por vício. Porque, enfim, o senhor Yves Florence esmerava-se ainda à volta de romances campesinos, de dramas da terra, de histórias de mal-olhado, quando Hitler, o olho do tão mal como de um agreste herói de jetadura, anunciava: o fim supremo do Estado-povo é conservar os elementos originais da raça que, propagando a cultura, criam a beleza e a dignidade de uma humanidade superior. Essa filiação, o senhor Yves Florence conhece-a e está longe de ficar embaraçado. Muito bem, está no seu direito. Como não está no nosso direito indagar-nos? Porque, enfim, é preciso tomarmos o nosso partido e dizermos de uma vez por todas que a burguesia está condenada a cada dia que passa a ser mais intratável, mais abertamente feroz, mais despudoradora, mais sumariamente bárbara, que uma lei implacável estabelece que toda a classe decadente se vê transformada em receptáculo onde fluem todas as águas sujas da história, que é uma lei universal que toda classe, antes de desaparecer, deve previamente desonrar-se completamente, omnilateralmente, o que é com a cabeça enterrada no esterco que as sociedades moribundas soltam o seu canto do cisne. Capítulo 5. Na verdade, o processo é esmagador.
Um animal agreste que, pelo elementar exercício de sua vitalidade, espalha o sangue e semeia a morte, estamos lembrados que, historicamente, foi sob esta forma de arquétipo feroz que se manifestou a consciência e o espírito dos melhores, a revelação da sociedade capitalista. De então para cá, o animal enemizou-se e pelo tornou-se raro. O couro perdeu o lustro, mas a ferocidade ficou, simplesmente mesclada ao sadismo. Hitler tem as costas largas. Rosenberg tem as costas largas. Costas largas, Junger e outros. Os SS têm as costas largas. Mas isto, tudo neste mundo transpira crime. O jornal, a muralha e o rosto do homem. É Baudelaire e Hitler não tinha nascido. Prova de que o mal vem de mais longe. Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont, sobre este assunto, é mais que tempo de dissipar a atmosfera de escândalo que foi criada em torno dos contos do Maldoror. Monstruosidade, aerólito literário, delírio de uma imaginação doente, ora vamos, como é cômodo. A verdade é que bastou a Lautréamont contemplar olhos nos olhos o homem de ferro forjado pela sociedade capitalista para aprender o monstro cotidiano, seu herói. Ninguém nega a veracidade de Balzac. Mas atenção, Tomai Vautrin, no regresso dos países quentes, dai-lhes asas do arcanjo e os arrepios do paludismo. Acompanhai-o na calçada parisiense por uma escolta de vampiros uruguaios e formigas tambochas e tereis, Maldoror. Variante do cenário, mas é bem do mesmo mundo, é bem do mesmo homem, que se trata duro e inflexível, sem escrúpulos, armador como ninguém, da carne dos outros. Para abrir aqui um parêntese nos meus parênteses, penso que virá um dia em que, com todos os elementos reunidos, todas as fontes verificadas, todas as circunstâncias da obra elucidadas, será possível dar aos cantos do Maldoror uma interpretação materialista e histórica que fará ressaltar desta epopeia frenética um aspecto por demais menosprezado, ou da implacável denúncia de uma forma muito precisa da sociedade que não podia escapar ao olhar mais agudo por volta de 1865. Importaria antes, bem entendido, desembrenhar o caminho dos comentários ocultistas e metafísicos que os encobrem, devolver a sua importância a certas estrofes negligenciadas, aquelas, por exemplo, entre todas entranha da mina de piolhos, em que se aceitaremos ver nem mais nem menos que a denúncia do poder maléfico do ouro e do entesouramento, restituir o verdadeiro lugar ao admirável episódio do ônibus e consentir encontrar aí muito claramente o que lá está a pintura quase nada alegórica de uma sociedade onde os privilégios confortavelmente instalados se recusam a ajustar-se para dar lugar ao recém-chegado e, diga-se de passagem, quem recolhe a criança duramente enjeitada? O povo, representando aqui pelo trapeiro, o trapeiro de Baudelaire, que tem uma citação em francês, 4 frases, mas não vai rolar porque eu não sei falar francês. Edições prende succès de marcher ser songer et appunge tout son courir inglorieux grandé projet reprête de semente des lois sublime terrasser les méchants relève les victimes. Então, na verdade, compreender-se-á que o inimigo de quem Lautréamont fez o inimigo, o criador antropófago e o estupidificante, o sádico, alcandorado, num trono de excrementos humanos e ouro. O hipócrita, o debochado, o madraço, que come o pão dos outros e que volta e meia encontramos morto de bêbado como um percevejo que durante a noite mascou 3 tonéis de sangue. Compreender-se-á que não é para além das nuvens que se deve ir procurar essa criatura, mas que mais depressa a encontraremos no anuário des Foncés e num qualquer confortável conselho de administração. Mas deixemos isso.
Os moralistas não podem impedi-lo. A burguesia como classe está condenada, quer se queira, quer não, e ser responsável por toda a barbárie da história. As torturas da Idade Média e a Inquisição, a razão do Estado e o belicismo, o racismo e o esclavagismo, em suma, tudo contra o que protestou em termos inolvidáveis no tempo em que classe ao ataque encarnava o progresso humano. Os moralistas não podem impedi-lo. Há uma lei de desumanização progressiva em virtude da qual, de futuro, não pode haver agora, senão a violência, a corrupção e a barbárie, na ordem do dia da burguesia. Ia esquecer o ódio, a mentira, a presunção. Ia esquecer o senhor Roger Caillois. Pois bem, o senhor Caillois, investido para toda a eternidade da missão de ensinar a um século cobarde e desbragado o rigor do pensamento e a preservação de estilo, o senhor Caillois, dizíamos, acaba de sentir uma grande cólera. O motivo? A inaudita traição da etnografia ocidental que, há algum tempo, com a deterioração deplorável do sentido das suas responsabilidades, se engenha a pôr em dúvida a superioridade omnilateral da civilização ocidental sobre as civilizações exóticas. Num ápice, o senhor Caillois entra em campanha. A Europa tem a virtude de suscitar destes heroísmos resgatadores no momento mais crítico. É imperdoável não recordar o senhor Massy, que, por volta de 1927, partiu em cruzada pela defesa do Ocidente. Queremos assegurar-nos de que melhor sorte será reservada ao senhor Caillois, que, para defender a mesma causa sagrada, transforma sua pena em boa adaga de Toledo. Que dizia o senhor Massy? Deplorava que o destino da civilização do Ocidente, o destino do homem, numa palavra, estivessem hoje ameaçados. Que de todos os lados se empenhassem em invocar as nossas angústias, em contestar os títulos de nossa cultura, em pôr em causa o essencial do nosso haver, e o senhor Massy jurava partir em guerra contra esses desastrosos profetas. O senhor Caillois não identifica de outra maneira o inimigo. São os intelectuais europeus que, por uma decepção e um rancor excepcionalmente agudos, se encarniçam há uns 50 anos a renegar os diversos ideais de sua cultura e que, por isso, sustentam nomeadamente na Europa um mal-estar tenaz. É a esse mal-estar, a essa inquietude que o senhor Caillois entende por fim. Com efeito, nunca desde o inglês da época vitoriana, nenhuma outra personagem passeou pela história uma boa consciência mais serena e menos enevoada de dúvidas. A sua doutrina tem um mérito de ser simples, que o Ocidente inventou a ciência, que só o Ocidente sabe pensar, que nos limites do mundo ocidental começa o tenebroso reino do pensamento primitivo, o qual, dominado pela noção de participação, incapaz de lógica, é o tipo acabado do falso pensamento. Aqui temos um sobressalto. Objetamos ao senhor Caillois que a famosa lei de participação inventada por Lévi-Brul foi renegada pelo próprio Lévi-Brul, que, no crepúsculo de sua vida, proclamou à face do mundo o seu erro, ao querer definir um caráter próprio da mentalidade primitiva enquanto lógica, que adquirira, pelo contrário, a convicção de que esses espíritos não diferem do nosso no aspecto lógico, portanto, não admitem tanto como nós uma contradição formal. Por conseguinte, rejeitam como nós, por uma espécie de reflexo mental, o que é logicamente impossível. Desperdiçado esforço, o senhor Caillois toma a retificação por nula e sem efeito. Para o senhor Caillois, o Lévi-Brul autêntico só pode ser o Lévi-Brul do primitivo que extravaga. Ficam naturalmente alguns pequenos factos que resistem, a saber, a invenção da aritmética e da geometria pelos egípcios, a saber, a descoberta da astronomia pelos assírios, a saber, o nascimento da química entre os árabes, a saber, a aparição do racionalismo no seio do Islão, uma época em que o pensamento ocidental tinha uma feição furiosamente pré-lógica. Mas o senhor Caillois apressou-se a exortar estes pormenores impertinentes, sendo formal o princípio de que uma descoberta que não cabe num conjunto não passa precisamente de um pormenor, isto é, de um nada
negligenciável. Não nos enganamos se pensamos que assim lançado o Senhor Kaluá não vai deter-se em tão belo caminho. Depois de anexar a ciência, ele que reivindica a moral. Mas não, o Senhor Kaluá nunca comeu ninguém. O Senhor Kaluá nunca pensou liquidar um inválido. O Senhor Kaluá nunca lhe veio a ideia de abreviar a vida de seus velhos pais. Pois bem, eila, a superioridade do Ocidente. Esta disciplina de vida que se esforça por conseguir que a pessoa humana seja suficientemente respeitada para que não se ache normal suprimir os velhos e os inválidos. A conclusão impõe-se face aos antropófagos, aos esquartejadores e aos outros compra-chicos. A Europa, o Ocidente, encarnam o respeito pela dignidade humana. Mais adiante, os extuguemos o passo, não vá o nosso pensamento transviar-se para os lados de Argel, de Marrocos e outros lugares onde, justamente na hora em que escrevo, tantos valorosos filhos do Ocidente prodigalizam na semi-obscuridade das masmorras aos seus irmãos inferiores da África. Com tanto desvelo e solicitude, essas autênticas marcas de respeito pela dignidade humana, que se chamam em termos técnicos a banheira, a eletricidade e o gargalo da garrafa. Apressemo-nos, o Senhor Kaluá não chegou ainda ao fim de seu palmarés. Depois da superioridade científica e da superioridade moral, a superioridade religiosa. Aqui, o Senhor Kaluá não deixa ofuscar pelo vão prestígio do Oriente. A Ásia, mãe dos deuses, talvez. Em todo o caso, a Europa, senhora dos ritos. E, vede, a maravilha, de um lado, fora da Europa, cerimônias tipo macumba, com tudo o que comportam de mascarada burlesca, frenesi coletivo, alcoolismo desbragado, exploração grosseira do ingênuo fervor, e do outro, do lado da Europa, esses valores autênticos que Chateaubriand já celebrava na Genie de Christianisme. Os dogmas e os mistérios da religião católica, a sua liturgia, os simbolismos dos seus escultores e a glória do cantochão. Enfim, o derradeiro motivo de satisfação. Gobineau dizia, só a história branca, o Senhor Kaluá, por sua vez, constata. Só a etnografia branca. É o Ocidente que faz a etnografia dos outros, não os outros que fazem a etnografia do Ocidente. Intenso motivo de júbilo, não é verdade? E a nenhum minuto vem ao espírito do Senhor Kaluá, que mais valia, afinal de contas, não ter havido a necessidade de abrir os museus de que se envaidece, que a Europa teria feito melhor se tolerasse ao seu lado bem vivas, dinâmicas e prósperas, inteiras e não mutiladas, as civilizações extra-europeias, que mais teria valido deixá-las desenvolverem-se e realizarem-se, em vez de nos dar para admirar, devidamente etiquetados os seus membros esparsos, os seus membros mortos, que, de resto, o museu por si não é nada, não significa nada, nada pode significar. Lá onde a autossatisfação beatífica apodrece os olhos, onde o secreto desprezo pelos outros resseca os corações. Onde, confesso ou não, o racismo estanca a simpatia, que nada significa se só se destina a prover as delícias do amor próprio, que afinal o honesto contemporâneo de São Luís, combatendo o mais respeitado o Islão, tinha mais hipóteses de o conhecer que os nossos contemporâneos, mesmos untados de literatura etnográfica que o desprezam. Não jamais na balança do conhecimento o peso de todos os museus do mundo pesará tanto como uma centelha de simpatia humana? A conclusão de tudo isso? Sejamos justos, o Senhor Kaluá é moderado. Tendo estabelecido a superioridade do Oriente em todos os domínios, tendo assim restabelecido uma sadia e preciosa hierarquia, o Senhor Kaluá oferece uma prova imediata dessa superioridade ao concluir pelo não extermínio de quem quer que seja. Com ele, os negros ficam com a certeza de não serem linchados, os judeus de não alimentarem novas fogueiras. Somente cuidado, importa que fique bem entendido que esta tolerância devem a negros, judeus, australianos, à marginalidade do Senhor Kaluá, não aos seus méritos respectivos, não a um diktat da ciência, que só poderia fornecer verdades efêmeras, mas a um decreto de consciência do Senhor Kaluá, a qual só pode ser absoluta.
que nada condiciona, nada garante esta tolerância, senão o que o Senhor Kaluá deve a si próprio. Talvez a ciência ordene um dia que se desembarace a estrada da humanidade de todos esses pesos pesados, estes empecilhos que as culturas atrasadas e os povos atardados constituem. Mas estejamos tranquilos, porque no momento fatal, a consciência do Senhor Kaluá, de que boa consciência logo se metamorfoseia em bela consciência, deterá o braço assassino e pronunciar o salvus sis. O que nos vale esta nota suculenta? Para mim, a questão da igualdade das raças, dos povos ou das culturas só tem sentido se se trata de uma igualdade de direitos, não de uma igualdade de fato. Da mesma maneira, um cego, um mutilado, um idiota, um ignorante, um pobre, não se poderia ser mais gentil para os não ocidentais. Não são respectivamente iguais na acepção material da palavra a um homem forte, clarividente, completo e saudável, inteligente, culto ou rico. Estes têm maiores capacidades que, aliás, não lhes conferem mais direitos, tão só mais deveres. Da mesma forma, seja por causas biológicas ou históricas, existem atualmente diferenças de nível de potência e de valor entre as diferentes culturas. Delas decorre uma desigualdade de fato. Não justificam de modo algum uma desigualdade de direitos a favor dos povos ditos superiores, como o desejaria o racismo, antes de lhe conferem encargos suplementares e uma responsabilidade acrescida. Uma responsabilidade acrescida? Pois qual, senão a de dirigir o mundo? Encargo acrescido? Pois qual, senão o encargo do mundo? E aí vai Kaluar Atlas. Fincar-se filantropicamente na poeira e carregar nos seus ombros robustos o inevitável fardo do homem branco. Perdoa-me ter falado tão longamente do Senhor Kaluá, não que eu sobreestime em qualquer grau o valor intrínseco de sua filosofia. Poder-se-ia ajuizar da seriedade de um pensamento com tamanha complacência aos preconceitos e a chafurda com tal volúpia no lugar comum? Mas ela merecia ser assinalada porque é significativa. De que? Disto que nunca o Ocidente, no próprio momento em que mais se deleita com essa palavra, esteve tão longe de poder assumir as exigências do humanismo verdadeiro, de poder viver um humanismo verdadeiro ou humanismo à medida do mundo. Capítulo 6. Dos valores inventados outrora pela burguesia e que ela lançou através do mundo, um é o do homem e do humanismo, e já vimos no que se tornou, e o outro é o da nação. É um fato, a nação é um fenômeno burguês, mas justamente se desvia os olhos do homem para contemplar as nações, constato que também aqui o perigo é grande e que a empresa colonial é para o mundo moderno o que o imperialismo romano foi para o mundo antigo. Preparador do desastre e percursor da catástrofe, pois então, os índios massacrados, o mundo muçulmano esvaziado de si próprio, o mundo chinês maculado e desnaturado durante um bom século, o mundo negro desqualificado, vozes imensas extintas para todo sempre, lares desfeitos, todo esse esfrangalhamento, todo esse desperdício, a humanidade reduzida ao monólogo, e credes que isto não se paga? E credes que isto não se paga? A verdade é que a perda da própria Europa está inscrita nesta política e que a Europa, se não se acautela, parecerá do vazio que criou à sua volta. Julgou-se abater só os índios ou os hindus, ou os oceânicos ou os africanos. Na realidade, abateram-se umas após outras, as muralhas aquém das quais a civilização europeia podia desenvolver-se livremente. Sei tudo o que há de falacioso nos paralelos históricos, nomeadamente no que vou esboçar. Não obstante, permitam-me transcrever aqui uma página do Quinet,
pela parte não negligenciável de verdade que encerra o que merece ser meditada. Eila pergunta-se por que é que a barbárie desembocou de um só jato na civilização antiga. Julgo poder dizê-lo. É espantoso que uma causa tão simples não salte aos olhos de todos. O sistema da civilização antiga compunha-se de um certo número de nacionalidades, de pátrias que, embora parecessem inimigas, ou mesmo se ignorassem, se protegiam, se apoiavam, se guardavam umas às outras. Quando o Império Romano expandido-se empreendeu a conquista e a destruição destes corpos de nações, os sofistas deslumbrados julgaram discernir no fim desse caminho a humanidade triunfante em Roma. Falou-se da unidade do espírito humano, não passou de um sonho. Acontecia que essas nacionalidades eram outras tantas avenidas que protegiam a própria Roma, pois quando Roma, nessa pretensa marcha triunfal para a civilização única, destruiu sucessivamente Cartago, o Egito, a Grécia, a Judéia, a Pérsia, a Dácia, os gauleses. Aconteceu que tinha devorado ela própria os diques que a protegiam do oceano humano que iria submergir. Ao esmagar os gauleses, o matrimônio César Ao esmagar os gauleses, o magnânimo César não fez mais do que abrir o caminho aos germanos. Tantas sociedades, tantas línguas extintas, cidades, direitos, lares aniquilados, fizeram o vácuo à volta de Roma e, onde os bárbaros não chegavam, a barbárie nascia espontaneamente. Os gauleses destruídos transformaram-se em bagaudas. Assim, a queda violenta, a extirpação progressiva das fortalezas particulares causaram o desmoronamento da civilização antiga. Este edifício social era sustentado pelas nacionalidades como se fossem outras tantas colunas diferentes de mármore ou de pórfiro. Quando foram destruídas entre os aplausos dos sábios do templo, cada uma dessas colunas vivas, o edifício tombou por terra e os sábios dos nossos dias buscaram ainda como foram possíveis num momento tamanhas ruínas. Então eu pergunto, o que fez a Europa burguesa senão isso? Ceifou as civilizações, destruiu as pátrias, arruinou as nacionalidades, extirpou a paz da diversidade. Já não há diques, já não há avenidas, chegou a hora do bárbaro moderno, a hora americana, violência, desmesura, esbanjamento, mercantilismo, bluff, gregarismo, a imbecilidade, a vulgaridade, a desordem. Em 1913, Page escrevia a Wilson: o futuro do mundo é nosso. Que faremos quando dentro em pouco a dominação do mundo nos cair nas mãos? Em 1914, que faremos nós desta Inglaterra e deste império brevemente quando as forças econômicas tiveram posto entre as nossas mãos a direção da raça? Este império e os outros. E de fato, não vedes com que ostentação esses senhores acabam de defraudar o estandarte do anticolonialismo? Ajuda os países deserdados, diz Truman. A época do velho colonialismo passou, e ainda Truman. Entenda-se que a grande finança americana julga chegada a hora de pôr a saque todas as colônias do mundo. Portanto, caros amigos da banda de cá, cuidado! Sei que muitos dentre vós, enojados da Europa da grande asquerosidade de que fostes testemunhas involuntárias, se voltam, em pequeno número, para a América, e se habituam a ver nela uma possível libertadora. Que bênção, pensam eles. Os bulldozers, os investimentos massivos de capitais, as estradas, os portos, mais o racismo americano. Ora, o racismo europeu nas colônias tornou-nos aguerridos. E ei-nos prontos a correr o grande risco, Yankee. E então, uma vez mais, cuidado. A americana, a única dominação de que se não escapa completamente indene. E já que falais de fábricas e de indústrias, não vedes histérica em pleno coração de nossas florestas e dos nossos matos, cuspindo as suas escórias, a formidável fábrica, mas de lacaios, a prodigiosa mecanização, mas de homem, o gigantesco estupro de que a nossa humanidade de espoliados soube ainda preservar de íntimo,
de intacto, de imaculado, a máquina nunca vista, a máquina mais antes de esmagar, de triunfar, de embrutecer os povos, de tal modo que o perigo é imenso, de tal modo que se a Europa Ocidental não toma de modo próprio em África, na Oceania, em Madagascar, isto é, às portas da África do Sul, nas Antilhas, isto é, às portas da América, a iniciativa de uma política das nacionalidades, a iniciativa de uma política nova, fecunda, nova, fundada no respeito dos povos e das culturas, que digo eu, se a Europa não galvaniza as culturas moribundas ou não suscita culturas novas, se não se torna despertadora das pátrias e civilizações, isto sem tomar em conta a admirável resistência dos povos coloniais, o que o Vietnã simboliza atualmente de maneira esplendorosa. Assim como a África, o RDA, a Europa terá perdido a sua derradeira oportunidade e por suas próprias mãos puxado sobre si o lençol das trevas mortais. O que claramente quer dizer que a salvação da Europa não tem a ver com uma revolução nos métodos, tem a ver com a revolução, aquela que, à espera da sociedade sem classes, substituirá a estreita tirania de uma burguesia desumanizada pela preponderância da única classe que tem ainda a missão universal, porque na sua carne sofre de todos os males da história, de todos os males universais. O proletariado.